sempre a gente quer saber a causa. O que eu fiz de errado? Quem pecou na minha casa? Alguém fez alguma coisa errada na minha família? A gente sempre quer saber a razão pelo qual eu estou sofrendo o que estou sofrendo. E muitas vezes você não tem resposta imediata na hora. E você fica se perguntando o tempo todo, estou sofrendo, mas por quê? Qual é a razão? Por que estou sofrendo o que estou sofrendo? Quem que pecou? Alguém que fez alguma coisa errada na minha casa, na minha família? E muitas vezes a gente fica se perguntando, às vezes não temos respostas. Mas essa maldição aliás, as maldições também é uma das portas onde a dor, o sofrimento, a desgraça pode entrar na minha vida, na minha família ou na minha casa. As maldições. É um assunto muito extenso, não sei se vou conseguir falar de tudo nos próximos cultos, mas é muito vasto. Provérbios capítulo 26, versículo 2. Salomão escreve em Provérbios capítulo 26, versículo 2, dizendo: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Em outras versões diz que a maldição sem motivo não se cumpre. Você pode sofrer maldição, uma desgraça que possa te atingir, sim, pode. Mas só para te atingir essa maldição, esse desgraça, sofrimento, você precisa dar um motivo, uma causa. Qual é a causa? Que, por exemplo, você está em pecado. Você está em pecado que você não confessa muitas vezes, está em desobediência, está em pecado que são como iniquidade, que você não confessa, você tenta esconder de todo mundo. Aquilo que você está escondendo, que é pecado diante de Deus, já vai ser uma das razões da entrada de desgraça na sua vida. Por mais que para você, hoje, é muito comum a gente se auto-julgando, dizendo que não, eu não fiz nada de errado, tudo que eu faço está bom, mas pergunta para Deus como que está a sua vida, como que está a minha vida. É só Deus, baseado na sua palavra, que vai poder confirmar, dizer para vocês como é que está o seu estado de santidade, de fidelidade a Ele. Não é o que você acha que você faz, mas é perguntar para Deus como é que estou a minha vida. É só a partir disso que você vai poder chegar à conclusão que só estou sofrendo maldição ou não. Porque a maldição só pode me atingir se eu der motivo, pecado que estou cometendo, coisa errada que estou fazendo. E esse pode ser, ela disse, vai ser o motivo pelo qual a maldição, o sofrimento, a desgraça vão poder me atingir. Esse assunto, como eu acabei de falar aqui, é um assunto um pouco complexo, por causa das interpretações equivocadas da Bíblia. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que acreditam e tem pessoas também que não acreditam nesse assunto. Agora, mesmo você não acreditando, isso não significa que não existe a maldição ou eu não posso sofrer essa maldição. Muitos que não acreditam no inferno, isso não quer dizer que o inferno não existe. Apesar de você não acreditar em Deus, Deus está aqui conosco. Apesar de você não acreditar de acordo com a sua fé, vai te atingir. Você vai para o inferno se você não entregar a vida para Jesus. Mesmo você não acreditando, não importa a sua crença, deixar de acreditar ou deixar de acreditar, mas as leis espirituais vão se cumprir na sua vida, querendo ou não, gostando você ou não. Gostei. Então, não. Deus não está em negócio contigo. Deus não faz barganha com ninguém, nem comigo. Então, deixar de acreditar que as maldições existem, isso não faz com que não possa te atingir,
mesmo assim você está sendo atingido ou está sofrendo por causa das maldições que você ignora até. Esse assunto é um assunto facilmente entra no esquecimento para muita gente, né? E recentemente, agora no final do ano, dezembro, tivemos aqui quebra de maldição para a pessoa que batizou, fizeram libertação. E quem se batizou? Agora pergunta para esses irmãos se lembram ainda o que foi quebrado na vida delas. Nós que estamos aqui há anos, me lembro aqui, estava falando no final de semana passada, quantas vezes que nós recebemos aqui o apóstolo Gesser, com o ministério Shekinah, quando fazia quebra de maldição generalizada. Foi um congresso ou seminário que era muito fortes, e a maioria de nós fizemos quebra de maldição aqui. E aí, quebrou mesmo ou continua? Quebra, depois a gente volta de novo, porque a gente não lembra, a gente não valoriza isso. A gente acha que eu vou quebrar aqui de boca para fora, vou para a minha casa, eu vou continuar vivendo a minha vida. Então a maldição ficaram lá na igreja. Não acontece assim não. Se você não for obediente a Deus, as maldições vão continuar te perseguindo. Tem pessoas que não entendem os motivos de sofrimento que sofrem maldições. Acabei de falar sobre isso. E tem pessoas que dizem que, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, onde que o apóstolo Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito, ou melhor, maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito a todo aquele que for pendurado em madeiro. Essa é uma verdade. Se Jesus levou na cruz todas as nossas maldições, ele se fez maldito no meu lugar. Esse é um fato. O maior desafio é praticar isso. Você não praticar isso, só ouve nesse ouvido e depois sai daqui. Você não confessa isso no dia a dia. Por isso que a vida continua, na sua vida continua a mesma coisa. Nós temos aqui um texto clássico na Bíblia que é Isaías 53, onde que Jesus fala que melhor dizer, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas maldições e as nossas enfermidades na cruz. Você sabe disso? Mas quanto que permanece doente? Estava contando essa experiência aqui na classe, que um dia desse estava lá em casa, acho que foi o ano passado, comecei a me dar dor na perna, não conseguia nem descer da cama. Minha esposa não estava, e eu estava tentando me virar de todas as maneiras aqui para descer da cama, não conseguia. E aí me joguei no chão, tentei me levantar, não estava conseguindo. Aí foi me puxando para sair, para chegar até na sala. Tentei engatinhar. Não conseguia. A dor era tanto na minha perna. E aí me veio o texto de Isaías 53. Verdadeiramente Jesus levou sobre si o quê? Levou o quê? Toda a enfermidade. Comecei a falar para Deus: Senhor, essa dor não é minha. Se Jesus me levou, me salvou com a morte ali na cruz, como também Ele me curou com a sua morte na cruz. Ele levou essa dor que está em mim. E eu comecei a declarar isso, estava sozinho em casa, questão de segundos já estava em pé, glorificando o nome do Senhor. Então aquilo que você ouve de ouvido e aquilo que você confessa são duas coisas diferentes. Nós ouvimos muitos, mas a prática é outra. Só fazer proveito aqui, aquilo que o pastor Adi falou aqui, falou com os irmãos aqui sobre uma palavra que trouxe aqui sobre a mesa. Quantos que se lembram? Na segunda-feira fui fazer visita, eu e a pastora, numa família, retornando para casa, me deu uma crise pastoral. Me deu uma crise pastoral. Estou fazendo uma pausa aqui.
E eu comecei a entrar em crise comigo mesmo. Comecei a falar com a pastora. Puxa vida, a gente prega de tudo aqui na igreja. Você prega contra a imoralidade sexual, contra adultério. Mas parece que não, a pessoa não ouve. Você prega contra a sensualidade. Você vai em redes sociais, as meninas estão lá, postando sensualidade, sensualizando suas fotos. E aí fica falando, meu Deus do céu, o que estão pregando na igreja? Você prega sobre não fazer fofoca, calúnia. A pessoa continua fazendo fofoca. Você prega sobre obediência, a pessoa continua desobedecendo. E aí comecei a falar com a pastora ali. Não é fácil ser pastor. Não é fácil ser pastor. Não somente por causa de mim. Só quem me conhece é a minha esposa, minha filha. Eu passo horas e horas e horas sentado na mesa, com o notebook, fazendo um tanto quanto pesquisa para trazer o melhor aqui, horas e horas. Eu não vou pegando a palavra aqui por sorteio, não. Passo horas e horas e horas estudando. Se você for na minha casa, você encontrará estudando para trazer aqui uma palavra aqui para a igreja. Mas como é que as pessoas valorizam essa palavra? Parece que não está sendo pregado nada. Nada. Estamos falando sobre a importância de oração, a importância de adorar. Nada entra. Nada entra. Domingo falei sobre adoração aqui na igreja. O primeiro tópico que eu falei, que eu relatei, o que falei? Adoração tem a ver com obediência. Tem a ver com o quê? E tinha crente desobedecendo de uma hora para outra. Recebi um relatório de uma pessoa que desobedeceu. Estava aqui na hora que estava pregando. E me sentiu um lixo. Senti inútil, fútil. O que estou fazendo aqui? Essa é a minha crise pastoral. Crise que Neemias entrou. Neemias um dia orou para o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor me enganou. Tu me enganaste, enganado fui eu. Porque estou pregando a tua palavra. Não estou pregando uma palavra humana, filosofia, palavra estou pregando. Mas as pessoas, o povo quer me matar. Foi essa a confissão de Neemias. O Senhor me enganou quando me chamou. Me enganando foi eu. Porque não estou vendo o resultado daquilo que o Senhor prometeu que fosse, que aconteceria. Irmão, quando você está aqui, veio aqui no culto, você veio aqui para receber. O nosso interesse é para a sua melhora. A minha oração é que você melhore. Melhore com a sua família, tenha saúde, uma família abençoada, uma vida abençoada. A minha oração, olhando para um monte de vocês aqui, dizendo, puxa vida, que legal aquele irmão, olha aquele rapaz, olha aquele moço, parabéns, glória a Deus pela sua vida, está trabalhando, foi promovido, puxa vida, está cheio do Espírito Santo, foi batizado, puxa vida, glória a Deus, está prosperando em todo lado. Isso me alegra, isso nos alegra, nós que somos pastores. Nós não estamos aqui nos aventurando só. Não tem o que fazer, vamos lá. Vamos lá, pastor Alex, pastor João, pastor Are. Vamos lá, jogar as palavras no vento. Não. A nossa oração é a melhora de vocês. Sejam curados, libertos desse mundo. Essa é a nossa oração. Agora, quando a gente não vê essa melhora em vocês, a gente fica se perguntando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Parece aquela parábola do semeador, que lançou semente. Algumas sementes caíram numa terra rochosa. Outra semente caiu meio espinho. Coração de vocês.
Mas outra semente caiu em terra fértil, brotou. Talvez seja isso que não consigo entender. E quando a semente da palavra de Deus é recebida por coração fértil, ela brota. Por isso que a gente vê essa diferenciação no meio da igreja, alguns prosperando, alguns sendo abençoados, outros continuam endemoniados, continuam perturbados, porque a semente não caiu. Coração fértil, infelizmente. Agora, fiz desabafo, vou dar a palavra. A palavra maldição pode ser definida em 10 palavras nas linguagens, ou nas línguas originais, perdão. Tanto no hebraico como em grego. São 6 palavras no hebraico e 4 palavras no grego. Mas vamos falar apenas, não dá para falar de todas, por causa do nosso tempo, mas a gente só quer falar apenas de 3 palavras hebraicas. A primeira palavra, maldição, no hebraico, é a palavra Allah. Allah, repita comigo, Allah. Allah. Essa é a primeira palavra no hebraico. Essa palavra que significa maldições causadas por quebrar aliança com Deus. Toda vez que você quebra aliança com Deus, você está debaixo de Allah. Maldição. Desgraça, pode te pegar. Você quebrou a promessa com Deus. Quebrou, desobedeceu a palavra de Deus. Você está debaixo de Allah. A desgraça vai te perseguir, vai chegar na sua casa, na sua vida. O sofrimento vai chegar na sua casa por ter desobedecido a palavra de Deus. Na desobediência, naquilo que você prometeu e não cumpriu. Lembra que você prometeu na virada do ano? Lembra? Lembra o que você prometeu no primeiro dia do ano 2026? Cumpriu? Você promete e não cumpre, é pecado. E prometer não cumpriu, você está debaixo de halaha. O texto clássico que nos fala sobre a desobediência e as consequências da desobediência é Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, esse é um texto clássico sobre a quebra da aliança. Que, consequentemente, que essa palavra maldição, Allah, se cumpre para quem desobedece a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Moisés escreve: porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecerem às suas leis e os seus mandamentos que lhe estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Quais? Verso 16. Deus os amaldiçoará na cidade do Guarujá e no campo. Aqui está falando sobre a questão aqui, contexto de agricultura, né? O povo de Israel, ele era um povo que mexia muito com a agricultura, então trabalhava nos campos e morava na cidade, obviamente. Então, esse contexto, mas o nosso contexto aqui é que você vai ser amaldiçoado na cidade e no seu trabalho. A maldição que você vai sofrer na sua casa, na sua família e também no seu trabalho, vai ser amaldiçoada, vai sofrer desgraças. Versículo 17. Se não cumprir a palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus, Deus os amaldiçoará, dando-lhes pequenas colheitas de trigo e de cevada,
e pouco alimento. O pastor acabou de falar aqui, o pastor Ari, sobre as contribuições, a cesta básica. Então, você quer entregar a cesta básica, mas por causa da maldição, você não tem o suficiente. Você trabalha, rala pra caramba, porém, o que você está colhendo é muito pouco. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com a sua família? Você quebrou a aliança com Deus. Desobedeceu ao Senhor. Verso 18. Deus os amaldiçoará dando-lhes poucos filhos, colheitas pequenas, poucas crias de gado e de ovelhas. Os filhos aqui no nosso contexto, de Deus dando pouco filho, a gente aqui poderia soltar fogo, né? Deus vai me dar pouco filho. Vamos alegrar. A gente não vai ter muito filho não, filho dá trabalho. Na cultura judaica, antigamente, não ter filho era vergonhoso, humilhante. Ter poucos filhos, você não era ninguém, era humilhante. Não é a nossa cultura hoje. Não vou ter filho, vou criar cachorro, criar gato. Queria estar falando aqui, por causa da desobediência, a minha palavra, vocês não terão filhos. E se vocês partirem desse mundo, não terão herdeiros. Não terá sem ninguém. 19. Deus os amaldiçoará em tudo o que fizerem. Tudo que fizerem. Não vai adiantar em nada. Tudo que você fizer. Abre comércio, fracasso. Começa um trabalho, fracasso. Começa um projeto, fracasso. É porque quebramos ou alguém ou você quebrou a lei. O que é a lei? A palavra de Deus que você está brincando com ela, desvalorizou, não obedece à palavra de Deus, não obedece os mandamentos de Deus. Para você não ter nada a ver, como a gente sempre brinca, né? Tem esse demônio que não tem nada a ver no nosso meio, né? Nossa boca, nosso dia a dia. Mas Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Até você pode relativizar a sua vida, que não tem nada a ver. Mas para você está pagando um preço da desobediência à palavra dEle. Versículo 20. Se vocês abandonarem o Senhor e começaram a praticar maldade, Ele fará cair sobre vocês maldições, ou maldição, confusão, castigo, e os amaldiçoará em tudo o que fizer e acabará logo com vocês. Versículo 21. O Senhor os castigará com doenças e mais doenças, até que todos morram em terra, que vão invadir e vai ser de vocês. Versículo 22. Ele os castigará com doenças contagiosas, infecciosas, inflamações, febres, mandará seca e ventos muito quentes. Vento muito quê? Está fazendo calor? Sim ou não? Eu não sei de nada. É Deus que sabe tudo. Fará com que pragas ataquem as plantas. E essa desgraça continuará até que vocês morram. Qual é a razão da minha desgraça? Para que eu estou sofrendo o que estou sofrendo? Na minha família, na minha casa. O que está acontecendo? Verso 23. Não haverá chuva e o chão ficará duro como ferro. Em vez de chuva, o Senhor Deus mandará pó e areia sobre a terra, até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará com que sejam derrotados pelos inimigos. Vocês atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordens. Todos os povos do mundo ficarão espantados quando souberem do que está acontecendo com vocês. Vocês morrerão e o corpo de vocês servirá de comida para as aves e para os animais ferozes
ninguém os enxotará. Você olhando ao nosso redor, tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade, tudo que está acontecendo aqui na nossa vizinhança, qual é a conclusão que a gente chega? O que está acontecendo, afinal de contas? Irmãos, se nós falamos, quebramos os mandamentos de Deus, as consequências virão. As consequências virão. Não quero falar aqui de políticos, mas eu ouvi, não sei se carnaval, tem tempo para isso. Parece que aconteceu aí, não sei o que aconteceu no carnaval, contra os evangélicos, que são chamados de conservadores. Você acha que isso vai passar batido? Aguardem. A conta virá. A conta virá. Isso é uma questão de tempo. A maldição é como você usar cartão de crédito. Cartão de quê? Vai numa pizzaria. Peça Coca-Cola de 20 litros. Peça uma pizza de caprichoso. Paga com cartão de crédito. Paga quantas vezes? Se quiser pagar em 20 vezes, paga. 15 vezes, paga. 10 vezes, paga. O cartão seu. Comeu, bebeu, vai embora para casa. Espera até o mês que vem. Essa que é uma maldição. Você fez asneira hoje, você fala que não, ninguém me viu, ninguém vai me entender, ninguém me castigou. Calma. Desobedeceu a uma autoridade agora, quebrou uma aliança na parte de Deus, e você fala que não foi nada a ver. Espera. A conta virá. A conta fará o quê? Vai vir. E não vai errar o endereço. A conta que eu fiz não vai chegar na casa da irmã Néia. Ou a conta que ela fez vai chegar para a minha casa. Está amarrado. A conta que você fez não vai chegar na minha casa. Está amarrado. Cada um com o seu endereço. O que você fez vai bater na porta da sua casa. Vai chegar. Pode tardar alguns dias, mas vai chegar. É uma questão de tempo. Deus não falha. Se você quiser continuar em casa, pode continuar lendo todo esse capítulo para você conseguir chegar a algumas maldições. O capítulo, logicamente, é longo e por causa do nosso tempo, não vou ler todo esse capítulo, mas se quiser, leia em casa para você tentar descobrir um pouco e entender as maldições que são classificadas aqui, que nós sofremos por desobedecermos a palavra de Deus. A segunda palavra, dentro dessas 3 palavras que eu falei, a palavra calau. Repita comigo, calau. Essa mesma palavra também que tem a ver com a maldição. Essa palavra tem o sentido de ridicularizar, zombar, humilhar alguém com palavras, rebaixar o estado de alguém. O exemplo disso era costume antigo, quando os pagãos achavam que poderia manipular os seus deuses e autoridade pelas palavras. O exemplo disso, quando Golias e Davi, antes de eles brigarem, lutarem, Golias olhou para Davi e começou a ridicularizar Davi, ou amaldiçoar ele. 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Ele diz: Golias olhou bem para Davi e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência. Versículo 43 diz: aí diz a Davi, Golias: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, Golias rogou, presta atenção, rogou a maldição
dos seus deuses sobre Davi. Golias rogou praga dos seus deuses sobre Davi. Quais eram esses deuses na qual Golias invocou sobre Davi? O primeiro deus é o Dagon. Golias jogou praga do espírito de Dagon para Davi. O segundo deus de Golias era Astorete. Jogou praga de Astorete para Davi. O segundo deus que Golias invocou sobre Davi era Baal-zebub. Golias jogou a praga de Baal-zebub sobre Davi. Só para a gente ter uma ideia desses três deuses que Golias havia invocado sobre Davi, Dagon era deus da fertilidade, o principal deus dos filisteus. Esse deus Dagon significa confiança no poder humano, que não precisa confiar em Deus. Basta você confiar em você. Confiança no poder humano. Esse Deus chamado Dagon confia no poder humano. O Astorete, Deus da fertilidade também, e da sensualidade, idolatria do prazer. O Golias jogou a praga da sensualidade em Davi. Idolatria do prazer. Está distante daquilo que a gente está vivendo hoje? Não. As pessoas têm prazer naquilo que estão sensualizando. Você não pode mexer, não pode tocar, não pode falar. Idolatra isso. Tira a foto, coloca em redes sociais e fica idolatrando. Eu sou a mulher mais linda do Guarujá. Ou da Igreja Batista PNE Vicente Carvalho. Está repreendido em nome de Jesus. Idolatria, esse espírito de Astorete. Idolatria do prazer e da sensualidade. O terceiro Deus que Golias havia invocado sobre Davi é o Baal-zebub, que significa o Senhor das moscas, príncipe dos demônios, influência demoníaca e engano espiritual. Espírito de engano, de mentira. O apóstolo Paulo, ele cita lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, que nos últimos dias, o espírito de engano vai se espalhar. Demônio, não existe demônio novo, demônios antigos. Demônios vão existir, foram lançados, estão governando aqui na terra, logo, logo, todo mundo será jogado no lago de fogo. Passa ano que for, os demônios vão existir. Esses demônios existiram, Davi morreu, Golias morreu, esse demônio hoje está no nosso dia a dia. Outro exemplo aqui bem rápido, quando os israelitas estavam indo para a terra prometida, no livro de Número, capítulo 22, versículo 6, o que aconteceu? Houve uma palavra sobre o povo de Israel caminhando para a terra prometida. Ele diz: eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-lo, expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Versículo 12 diz: Deus disse para Balaão, esse aqui é um desejo que era de Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Aí Deus disse para Balaão: não irá com eles, não amaldiçoará esse povo, porque esse povo é um povo
abençoado. O que Deus falou para Balaão? Não toque nesse povo, porque esse povo me pertence. Maldição sem causa, não encontra? Maldição sem causa, não encontra? Se alguém lançar maldição em você, mas essa maldição tem que encontrar pouso. Se não, a bênção de Deus está em sua vida. Deus retenha, impede essa maldição de se concretizar na sua vida. Em resumo, essa palavra está associada à ideia de alguém, ou você lança uma praga ou uma maldição, ou verbaliza algo ruim contra uma pessoa, uma coisa, um lugar. As palavras que foram faladas para você, para outras pessoas, vai se cumprir na sua vida só se encontrar pouso. Hoje provavelmente você sofre de uma palavra de maldição que a sua mãe e o seu pai lançou em você. Talvez algum de nós não lembra mais. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sei lá, a sua esposa, aquele momento de irritabilidade, briga em casa, o pai se levanta e diz para você: você vai ser burro. O seu casamento nunca vai ser estável. Você nunca terá filhos. Nunca será feliz nesse casamento. Nunca. Porque os pais foram contra esse relacionamento que você construiu. Lançaram praga. Só que essa maldição só vai encostar em você se tiver brecha, se tiver pouso na sua família. Se não tiver pouso, Deus entra com provisão. Não vai tocar no meu servo, na minha filha, porque ele é abençoado, ela é abençoada. Isso é maldição. A Bíblia diz o seguinte, que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. E na hora que a gente está irritado, por que a gente não abençoa? Você consegue abençoar? Na hora que você está com raiva, soltando fogo nos olhos, na boca, você vai abençoar? Vai soltar pedrada, que você não presta. Desculpa a expressão aqui, você é safado, você começa a jogar aquela praga na moça, na menina, na mulher, no marido. Ou sou gordo, careca, feio. Vaga solta na cara dele. Aquilo que você está jogando, está lançando, vai pegar. Vai pegar. Aquilo que você está soltando com raiva, o diabo não vai questionar, não vai considerar que, não, estava com raiva, por isso que ele falou sobre isso. Não. Você soltou aquela palavra como uma bomba. Vai colar, vai se concretizar. É uma questão de tempo. O que se espera de um marido que não presta? O que é? A esposa disse que você não presta para nada nessa casa. O que se espera? O que se espera de um filho que o pai e a mãe dizem, você não presta para nada, solta aquela palavra. Espera o quê? Que seja doutor, que seja engenheiro, médico? Não vai ser nada. Por quê? Há poder na sua língua. Poder para matar ou para dar vida. Você não tem noção disso. Não tem noção disso. A Bíblia diz que a morte e a vida estão em poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. O profeta Isaías diz: toda ferramenta, repita comigo, toda ferramenta preparada contra mim
não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenará. Em nome de Jesus. Essa é a herança. Repita, essa é a herança da minha vida com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Algum tempo, depois a gente entrou aqui, nesse salão aqui, o vizinho ficou bravo comigo. Fez uma cumba, colocou aqui na porta. Matou galinha. Gastou tanto dinheiro matando galinha. Galinha, comprou galinhada inteira. Com velas pretas, colocou aqui. Por que não pegou a igreja? Eu te pergunto, por que a igreja não sofreu com isso? Por quê? Você tem a resposta? Qual é a resposta? Maldição sem causa. E toda a ferramenta que se levanta contra a igreja, Batista Peniel, Vicente Carvalho, não prospera. Pode se levantar quantas ferramentas que for. Porque o Senhor está conosco. Ele está aqui conosco. Maldição sem causa não encontra pouso nesse lugar. Não estamos fazendo coisas erradas. Pelo contrário. Estamos pregando o reino de Deus. Não se esqueça, até hoje, alguns meses, quando a gente entrou aqui nesse salão, houve um baixo assinado aqui, toda essa vizinhança fizeram baixo assinado. Vamos ter que tirar essa igreja nesse lugar. Que chique, né? Porque aqui era um salão de show. Era mercado. O que a vizinhança queria? Que continuasse o show aqui, mercado, menos igreja. Eu falei, que chique, né? Vamos orar então. Fizeram abaixo assinado, foram para o promotoria público. Cheguei lá conversar. Aliás, foi responder a intimação. O promotor olhou para mim e disse que, pastor, deixa a igreja em paz. Eu sou respeitar orar das 10 horas. Daqui a pouco vai encerrar. Por isso. Estamos aqui mais de 20 anos. Nada contra ninguém. Nada contra vizinho, nada contra ninguém. Mas apenas nós somos uma igreja. A igreja que não é minha, a igreja é do Senhor. Isso é muito importante. Nenhuma arma forjada contra a sua vida vai de prosperar. Tudo cai por terra. Não tenha medo. Não tenha medo, não fique intimidado. Fizeram pastor, fizeram uma cumba na minha casa. Graças a Deus, né? Deixa ela gastar galinha. Comprar mais galinha. Estava assistindo, coloquei no meu perfil um casal, uma família, né? Diego da teatrizada no centro de Macumba. Pegaram a galinha, colocaram no meio, dançando aqui todo mundo, com aquelas roupas. Entrou o cachorro no meio, cadela, pegou a galinha, fugiu, abriu a porta, todo mundo. Todo o centro ficou bagunçado. Foram atrás do cachorro, não consegui mais pegar ele, porque ele levou galinha. Foi comer. Quem quiser comprar galinha para fazer uma cumba contra mim e contra você, deixa eu fazer. Não tem preocupação disso, não. Não tem medo disso. Porque aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Vou continuar esse estudo em domingo, nas quintas-feiras. Vou continuar falando sobre isso. Espero que você seja abençoado. O intuito de tudo, abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Nós nos alegramos, nós que somos pastores aqui, eu quero repetir isso, com a sua bênção. A palavra que o pastor está pregando, qualquer pastor está pregando aqui. O intuito disso é para a sua vitória, é para você ser abençoado, para você conquistar. Em nome de Jesus. Vamos continuar nos próximos cultos. Se você quiser oração, vem aqui para a gente orar. Se isso que você deseja, pastor, ora para a minha vida. Eu sofri maldição na minha casa, eu sofri maldição na minha família, coisas, pragas que foram rogadas na minha vida, na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira. Lançaram pragas, maldições. Hoje sinto isso. Hoje eu percebo o que os meus pais falaram. Meus avós estavam com raiva de mim, falaram um monte de coisa. Hoje estou debaixo dessa maldição. Pastor, ora para a minha vida. Se você quiser que a gente ore para você, sem problema nenhum, vem aqui para a gente orar rapidamente, senão a gente vai levantar um clamor aqui e no geral. Sai do seu lugar para a gente orar. Desculpa, prolonguei um pouco por causa do estudo. Esse aqui não é pregação, é estudo. Por isso que demorou um pouco, mas Deus sabe tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja bem-vindo vocês. Se quiserem vir, pode vir. Não tenha vergonha, não tenha medo. Estamos aqui para o seu bem.